Promover a preservação do meio ambiente é uma necessidade global e também oportunidade de negócio. Novas soluções como o design sustentável e a economia circular têm ganhado espaço no mercado e gerado empregos. Na edição de hoje, vamos falar sobre todas as oportunidades de trabalho e vantagens de atuar nessa área. A repórter Vanessa Nascimento conversou com um especialista no segmento de gestão de resíduos industriais e aproveitou para mostrar como o design sustentável é aplicado na prática no quadro Job do Dia. Uma pessoa que realmente tem a prática de fazer, Gabriel, demora quanto tempo para fazer um banco desse? Começando e fazendo só ela, acabam sendo 2 dias pelo tempo de secagem, né? Desde você cortar um tambor, lixar, preparar. O Estação Mercado está começando. E antes da gente começar o papo aqui no estúdio, quero dar as boas-vindas à nossa intérprete de Libras, Ana Furtado, que estará conosco nessa edição. Seja bem-vinda, viu, Aninha? E quem vai nos ajudar a entender o que é o design sustentável e que não é apenas uma solução ambiental, mas também um diferencial aí para atrair os consumidores, é a Priscila Dávila, que é engenheira de produção e consultora de sustentabilidade. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Fer. Priscila, então, eu acho que a primeira questão que a gente tem que trazer aqui é a explicar, na verdade, né, o que é o conceito de design sustentável e a importância dessa abordagem no mercado atual, né? Por favor. Perfeito. Bom, Fer, primeiramente é interessante a gente falar que o design sustentável ele é uma das partes que a sustentabilidade pode englobar. Né? A sustentabilidade é todo um universo, né, que a gente pode abordar de várias formas diferentes. O design, ele é uma abordagem em que a gente vai interpretar e analisar, né, a questão de quanto de resíduo a gente está gerando ao produzir alguma coisa, né, a produzir um produto de consumo. E como o design desse produto vai impactar da menor forma possível o meio ambiente e socialmente também, quando se trata, né, do meio social e o meio ambiental, né? Então, a gente tem que entender de uma forma global, do início ao fim, a produção desse produto para entender o design, se ele é sustentável ou não. E Priscila, quais são as principais práticas e tecnologias para a criação desses projetos sustentáveis também, pensando em questões ambientais, né, e dessa forma de integrar também esse design sustentável? Perfeito. Bom, o design, ele aborda, como eu comentei, do início ao fim da produção de um certo produto, né? E o design, ele vai, então, abordar desde a confecção, desde o projeto desse produto, a confecção, né, a cadeia produtiva, o recurso que ele usa, né, para ser produzido, quanto de água levou, quanto de recursos totais para que ele seja produzido de fato, para a gente entender como a gente pode otimizar e minimizar os impactos, né, desse produto. Então, a importância se deve ao fato de que a gente não tem mais onde descartar, né? Então, os resíduos eles só têm se multiplicado cada vez mais, as pessoas não falam muito sobre como a gente pode descartar da melhor forma. Então, o design ele é basicamente esse estudo que a gente vai entender a pegada ambiental e social do produto, né? Uhum. E aí eu imagino que os desafios enfrentados são muitos, né? Eu queria que você colocasse aí pra gente quais são esses principais desafios enfrentados e como é que eles podem aí ser superados, né, a partir desse mercado. Uhum. Bom, os desafios são muitos, né? Desde conscientização da importância do tema, quanto às tecnologias mesmo, como você já começou a abordar. Então, no Brasil, a gente ainda está incipiente aí esse estudo e a prática de produções sustentáveis, né? Quando a gente vai comparar com outros lugares do mundo, que já estão um pouco mais à frente. E aqui no Brasil a gente enfrenta muito essa questão da conscientização, desde o descarte quanto à produção mesmo. Então, as cadeias produtivas ainda têm uma infraestrutura um pouco incipiente,
quando se trata de confecção de um produto sustentável. E muito da infra, muito do descarte, então não tem, por exemplo, logística reversa, muito robusta, né, de várias cadeias produtivas. É um assunto ainda que não se fala muito, né, quando a gente vai se tratar de sustentabilidade na confecção de produtos. O que é logística reversa? Boa pergunta. Logística reversa é basicamente o processo inverso da cadeia produtiva de um certo produto. Então, um exemplo, teoricamente, as indústrias deveriam ser responsáveis pela captação quando o produto já não tem mais serventia. Então, por exemplo, a Havaianas já está com um processo, né, um programa de logística reversa um pouco mais robusta frente a outras cadeias produtivas, né? Então, por exemplo, você está usando lá a sua Havaianas e arrebenta. Então, você deveria poder levar suas Havaianas arrebentadas em qualquer loja da Havaianas para eles captarem esse resíduo, né? Porque se trata de um resíduo, para eles descartarem corretamente, fazer reutilização desse material, enfim. Mas eu fiquei sabendo que isso já acontece, porém só em São Paulo. Olha entendeu? Só. Então imagina todo o resto do Brasil sem saber como descarta uma Havaiana, né? É complicado. Exato. Priscila, a gente ainda vai falar sobre as qualificações, formações. Você é engenheira de produção e consultora de sustentabilidade. A gente vai dar mais detalhes, mas vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso papo para a gente chamar o intervalo. Então, já tem mais Estação Mercado por aqui. Então, dá só uma olhada no que você ainda vai ver por aqui, por favor. Para aprofundar um pouco mais nesse mercado do design sustentável, a repórter Vanessa Nascimento conversou com um especialista no segmento de gestão sustentável de resíduos. É daqui a pouco. De volta com a Estação Mercado e hoje estamos falando sobre o mercado do design sustentável. A repórter Vanessa Nascimento foi até uma empresa que presta serviços de gestão de resíduos para saber os desafios que os profissionais enfrentam ao integrar práticas sustentáveis como um diferencial para conquistar o consumidor. Vamos ver? Oi, Fernanda. Hoje no Estação Mercado estamos falando aí de designer sustentável, né? E sustentabilidade é uma coisa que abrange muitos setores. Eu hoje estou numa empresa aqui da cidade que respira sustentabilidade. Quem está aqui comigo é o Gabriel. Gabriel, a gente já está num cenário que é todo sustentável, né? Exatamente. A gente quis deixar bem à mostra mesmo esse cenário que tem infinitas possibilidades. Bom, Fernanda lá no estúdio está falando sobre designer sustentável. Isso daqui é tudo reaproveitável, né? A gente está sentado num banco que é feito de pallet, que é feito de tambor de... isso daqui é alumínio? Tambor de ferro. Tambor de ferro. E aí tem esses outros tambores que podem ser transformados em mesa. Como que vocês fazem? Qual que é o trabalho de vocês aqui? Perfeito. Aqui nós temos os tambores, os pallets, que são algumas amostras das possibilidades, né? Tambores menores, maiores, e esse trabalho ele é feito visando realmente o reaproveitamento dos materiais no estado que ele se encontra. A gente faz um trabalho de upcycling, dando uma vida para esses materiais. Como que tudo começou nessa empresa? Há quantos anos vocês estão no mercado? Vocês sempre trabalharam com essa questão de reaproveitamento de materiais? Na verdade, a sustentabilidade e o conceito, ele veio de família mesmo. Meu avô paterno, quem foi o fundador da empresa, começou esse trabalho, um dos primeiros catadores mesmo da região do Vale do Paraíba, São José e Campos. E isso foi passado para o meu pai e hoje eu sou a terceira geração dando continuidade nesse trabalho, que a gente vive a sustentabilidade focada nos materiais, dando o correto destino para todo tipo de material. Agora, Gabriel, quem está lá em casa, é possível ganhar dinheiro com sustentabilidade? Com certeza. O dinheiro você ganha quando você economiza e agrega valor naquilo que até então, muitas das vezes, teve um único uso ou simplesmente comercializando aquilo que foi descartado por alguém que já fez uso desse material. Agora, Fernanda, você e o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas como que chegam os insumos até aqui e como se trabalha com esses insumos? Você pode responder pra gente, Gabriel? Esses insumos muitas das vezes são comprados. Quando tem algum descarte, a gente faz a aquisição dele e trabalhos, muitas das vezes de melhorias ou muitas das vezes só de dar um caminho mesmo, uma preparação, apertar um parafuso, algo nesse sentido. Bom,
Você aí em casa deve estar se perguntando, mas Vanessa, você não vai colocar a mão na massa, não vai fazer nada? Gabriel, tive uma ideia aqui, quero fazer um banco desse, é fácil? Tudo tem seu trabalho, mas é totalmente possível. Vamos fazer um desse? Você topa? Vamos, topo. Fernanda, você viu a respiração funda do Gabriel, né? Bom, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com o quadro Job do Dia. Vou tentar pelo menos fazer esse banco para você, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, já a Vanessa está de volta com o nosso quadro Job do Dia. Agora, voltando o nosso papo aqui com a Priscila Dávila, que é engenheira de produção e consultora de sustentabilidade. Priscila, a gente vê aí que é uma empresa de referência, né, que a gente tem aqui na região. Há espaço para empreender nesse ramo, né? Quais são os mais promissores aí? Com certeza, Fer. Na verdade, é muito crescente, é exponencial, né? O mercado que se abre em relação à sustentabilidade, dada a questão que a gente está vivendo, né? Alarmante aí do planeta Terra. Então, dentro da sustentabilidade, como eu comentei, existem muitos nichos, né? São muitos universos. Então, dá para empreender, dá para trabalhar dentro de qualquer um dos nichos da sustentabilidade, desde consultoria, como eu, né? Em que a gente pode dar esse serviço de consultoria para as empresas, enfim, aplicarem normas, certificações, práticas sustentáveis, quanto ao produto de consumo final, né, para um consumidor final. Então, dentro da sustentabilidade na cadeia produtiva, quando você vai comprar um produto, ele pode ser desde um alimento, né, quanto a um produto de uso pessoal, enfim. Então, toda a cadeia produtiva ela pode passar por uma otimização com práticas, enfim, normas sustentáveis. Então, tudo pode ser mais sustentável, basicamente. Então, o mercado é infinito, né? A partir da sua experiência, você vem vendo que as empresas, né, os profissionais estão preocupados com esse mercado? Tem gente procurando consultores como você de sustentabilidade para aplicar isso? Não só na empresa, mas com os funcionários também, né? Sim, perfeitamente. Como eu comentei, é uma procura crescente, né? Atualmente, eu trabalho com projetos grandes, né? Com indústrias grandes, que a gente presta esse serviço de consultoria, no ramo alimentício, em que essas grandes indústrias precisam se certificar, né? Socialmente e ambientalmente responsáveis para que elas possam operar. Então, já é um nicho aí um pouco mais global, digamos assim, né? São empresas internacionais. Então, eu já atuo nesse ramo global, né? Digamos assim. Agora, em todo setor é passível de passar por um processo aí de deixar mais sustentável, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Sim, quais setores, por exemplo? Perfeito. A alimentação, por exemplo, é um deles. Olha né? só. Então, a alimentação, existem várias certificações, por exemplo, que as empresas podem passar, podem se aplicar para que elas tornem seu processo mais sustentável. E você comentou também até para os funcionários, sim, existem consultorias que a gente pode dar também pro meio de trabalho dentro de uma empresa, né? Então, desde os funcionários a aprenderem, a terem práticas rotineiras mais sustentáveis, quanto pessoas físicas que querem ter uma rotina mais sustentável, querem entender como descartam o lixo da melhor forma, né? Isso também tem tido uma crescente demanda. Claro que hoje em dia, onde tem mais demanda é quando se trata de alguma norma que a empresa tem que seguir, né, que a indústria tem que seguir, aquela questão da certificação, de auditoria no ramo de sustentabilidade, já é uma coisa que vem sendo presente, porque é uma demanda que tem sido puxada, digamos assim, para o mercado, né? Mas, assim, se tudo der certo, né, pelas perspectivas que a gente tem, cada vez mais essa demanda, ela vai passando de pessoa jurídica, digamos assim, para a pessoa física, né? Legal. E em relação à profissão, cursos, né, especializações, formações nessa área, né? Quais são que você recomendaria hoje em dia? Consultora de sustentabilidade é uma delas, quais outras? Perfeito. Bom, na verdade, você pode trabalhar com sustentabilidade fazendo qualquer faculdade, qualquer formação,
né? Eu fiz engenharia de produção exatamente porque eu já tinha essa pretensão de trabalhar com a produção de meios de consumo, enfim, de informação até, né? Então teve anos que eu trabalhei mais na área comercial, na área de gestão, e aí eu fui puxando, fui migrando aí para a área de sustentabilidade, porque sempre foi de fato uma missão minha. Então eu sempre encarei como algo que eu vim deixar para o planeta Terra. Então quem sente essa ânsia mesmo, né, de deixar o mundo melhor e trabalhar com a sustentabilidade, tem várias formas de se fazer isso. Então, ou fazendo alguma engenharia, né, é um caminho, digamos que mais comum, ou engenharia de produção, ou engenharia ambiental, ou se especializando depois. Eu também fiz uma pós-graduação, que aí já foi mais aplicada na área, né, de sustentabilidade, que foi inclusive voltada para o design, né, que aí eu já fiz a especialização em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas. Então, é uma formação que já abrange urbanismo, abrange gestão de uma forma geral, para que seja uma gestão mais sustentável, né, de âmbitos de assentamentos, enfim. E aí eu fui aplicando também em outros nichos, né, como eu comentei com você, esse nicho mais industrial, que é a atuação que eu estou agora. Mas dá para fazer também, por exemplo, formação de gestão ambiental, muita gente vai por esse caminho. Legal. Né? Ou alguma outra especialização de otimização de recursos, gestão de negócios. Eu vi também que tem várias pós em que dá para, que tem algumas formações de gestão de negócios que são negócios sustentáveis, né? Porque é de fato a tendência, né? Todo negócio no futuro vai ter que ser sustentável. Exatamente. Essa preocupação no futuro, enfim, essa área é muito promissora para a gente se preocupar, porque tem muito a agregar aí durante muito tempo ainda essa área. Priscila, a gente ainda vai continuar conversando depois do intervalo, a gente vai dar a nossa última pausa aqui no Estação Mercado e como a Vanessa contou, né, teremos o quadro Job do Dia logo depois do intervalo. Olha só. A repórter Vanessa Nascimento vai trazer as vantagens do uso de insumos sustentáveis e como eles são aplicados na confecção de móveis no quadro Job do Dia. É já já! Estamos de volta com Estação Mercado e chegou a hora da Vanessa colocar a mão na massa no quadro Job do Dia. Hoje ela vai mostrar o passo a passo de um móvel confeccionado por insumos sustentáveis. Vamos conferir. Fernanda, olha só, já estou paramentada aqui, pelo menos vou tentar fazer aquele banco que a gente estava sentado lá fora, falando com o Gabriel. Gabriel, o primeiro passo então para a gente fazer aquele banco, que já está aqui, inclusive a Fernanda deve estar pensando, mas você não vai cortar o tambor? Não, o tambor já veio cortado, né? O serralheiro já cortou, já trouxe para cá, então assim, a gente só vai montar a parte de madeira mesmo, né? Positivo. Então vamos lá, o que a gente começa, Gabriel? Nós vamos começar aqui agora soltando as ripas do pallet. Como vocês podem ver, são um pallet mesmo do jeito que ele vem. Com o pé de cabra a gente só faz pouca força mesmo. Nunca segurei num pé de cabra, Gabriel. Tudo tem a primeira vez. Vamos lá? Vamos lá. Tem alguma técnica? Você vai colocar ele aqui, ó. Entrando e aí faz devagar, tensionando. Pode ir? Vamos lá. Uma vez. Vai. Pode ir. Não consegui nem fazer a pergunta. Ô, Gabriel, em média, quanto que é investido para ter um banco desse, por exemplo? O investimento é de quanto? O material? Um tambor hoje você encontra a partir de 60, varia muito do produto, do estado do tambor, a partir de 60 até R$120 preço de tambores. E pallets você encontra a partir de R$8. Tá, então uns R$68 mais a mão de obra. Mais a mão de obra. Exatamente, você vai ter a tinta também, né, para pintar, lixar, toda a parte de insumo também que você tem que colocar na conta. Você venderia por quanto esse banco? Varia muito. Hoje a gente tem tambores a partir de 250. Bom, a gente já tem aqui algumas ripas que já foram cortadas, medidas, né? Então essas daqui são as que a gente vai usar para montar esse banco. Se eu for lixar isso daqui, como que eu tenho que fazer, Gabriel? Uma lixadeirinha comum, sem segredo. Vamos lá? Posso? Pode. Apoia ela aqui. Aí vou ligar ela para você só, aí você segura. Aquele barulhinho, né? Um barulhinho.
qual que é o próximo passo, Gabriel? Agora a gente faria a parte de parafusar. Tem uma parafusadeira. Isso, não tem problema, pode ir de novo. É que como é madeira com ferro, agora vai. Ah, tá. Aperta a parafusadeira em direção ao parafuso. Peraí. Pode fazer uma força mesmo. Peraí. Guia certinho, encaixa. Nossa, isso é muito difícil. Uma pessoa que realmente tem a prática de fazer, Gabriel, demora quanto tempo para fazer um banco desse? Começando e fazendo só ela, acabam sendo 2 dias pelo tempo de secagem, né? Desde você cortar um tambor, lixar, preparar. Parafusei aos trancos e barrancos, como diria a minha avó. Foi bem. E agora a gente vai colocar as outras madeiras aqui pra gente ter uma noção de como vai ficar, né, Gabriel? Isso, a gente vai fazer um guia já para começar o processo de finalização. Tá, vou dar pra você então a parafusadeira. As ripas estão aqui, posso já pegar estão aqui? sequenciais, isso, pode colocar. Ô, Gabriel, nesse mercado, a pessoa quer, eu quero trabalhar com reciclável, com sustentabilidade, tem vaga para todo mundo? É um mercado fácil de entrar? Eu acho que as oportunidades vão aparecer muito com a força de vontade da pessoa, exatamente pela infinidade de possibilidades que os materiais trazem. Então, como a gente falou, você tem mesas, cadeiras, cabeceiras, apoios, itens de decoração diversos que são possíveis de estarem fazendo. Aqui nessa empresa, normalmente você costuma contratar alguém que já tem algum curso ou não? Você acaba, a pessoa tem interesse e vocês ensinam do zero? Como que funciona? Tem um curso para entrar nesse mercado? Existem os cursos específicos da profissão, pessoas específicas, montadores, marceneiros que fazem esse trabalho. Não é qualquer um que pode realmente fazer o manuseio, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, em produtos, seja ele em móveis, seja em roupa, o que é importante na sua opinião? O primeiro conceito de todos é diminuição de consumo desenfreado, sempre buscar reaproveitar o máximo possível e buscar um estilo de vida do menor impacto possível. Já vi que eu não levo jeito nenhum para fazer cadeira de pallet. Essa daqui o Gabriel não vai me contratar, nem vou perguntar isso para ele. Aí sim, hein, Vanessa? Muito bom, fez lá o banco, só o parafuso ali, né? Não deu muito certo, fiquei sabendo que até... Enfim, aconteceu muita coisa aí. Gabriel, obrigada, viu, por receber a nossa equipe aí, a Vanessa, nossos cinegrafistas. Voltando ao nosso papo aqui com a Priscila Dávila, que é engenheira de produção e consultora de sustentabilidade. Priscila, essa empresa é um exemplo, né? Como o Gabriel estava comentando no segundo bloco e agora no terceiro, é um exemplo de, né, colocar em prática tanto os funcionários, né, e os insumos ali para deixar eles mais sustentáveis possíveis, né? Esse reaproveitamento. Quais outros exemplos, Priscila, que você pode trazer para a gente em relação a essas práticas que as empresas podem fazer, né? Ou que já vem acontecendo? Você falou do famoso chinelo, né? Que a gente conhece bem dessa marca, que vem fazendo esse trabalho, mas em São Paulo, né? Então, como trazer isso para a nossa região? Se você tiver exemplo da nossa região, também é importante, se você puder trazer. Perfeito, Fer. Bom, eu gosto bastante de falar que para entender a sustentabilidade, a gente tem que ter um olhar integral, né? Sobre as coisas, sobre os produtos, sobre o nosso consumo. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode aplicar na nossa vida para ter uma rotina, uma vida mais sustentável, é entender o nosso consumo. Né? O que a gente vem consumindo, e cada consumo é um incentivo. Então, quando a gente consome alguma coisa, a gente está incentivando aquela cadeia produtiva. Isso é uma coisa que a gente se esquece bastante, né? Então, é a primeira prática assim, que eu gosto de instruir. E para a gente ter esse olhar integral, a gente tem que entender que aquele produto, ele teve todo um percurso antes de chegar ali nas nossas mãos, né? Então, vou comprar ali uma fruta cortada, embalada no isopor, com insufilme. Por que você não compra a fruta in natura, né? E vai lá, descasca, faz o processo natural de se alimentar daquela fruta, né? Então, a sociedade, infelizmente, está num lugar, assim, muito da
comodidade, e essa comodidade, infelizmente, ela traz danos irreversíveis para o planeta, né? Então, muito voltados para essa questão de confeccionar esses produtos de uma forma irresponsável, mas também muito voltado à questão do descarte incorreto, né, dos resíduos que esses consumos geram. Então, para a gente conseguir ter essa sustentabilidade mais no nosso dia a dia, é interessante a gente lembrar, pô, como que eu vou descartar? Eu já comprei, né? Agora eu já fiz a minha escolha de incentivar aquele produto, de incentivar aquela cadeia produtiva. Então, como que eu vou minimizar o impacto? Vou jogar ali tudo misturado, né? Meus resíduos secos com resíduos orgânicos? Não. Então, assim, algumas coisas que a gente pode ir aplicando no nosso dia a dia, separar os nossos resíduos, são formas da gente, de fato, aplicar na nossa vida, né? Sustentabilidade. E aqui em São José... Aqui em São José a gente tem os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, subsidiado aí pela prefeitura, para que a gente possa levar enfim, resíduos, independente de qual resíduo para que eles descartem da melhor forma, né? Então, é uma alternativa que a gente pode usufruir aqui em São José. E lembrar também que existem muitos catadores que sobrevivem da coleta de recicláveis. Então, assim, a primeira coisa é a gente, de fato, separar e deixar na nossa rua os nossos resíduos recicláveis no dia da coleta seletiva, né? Já que a gente vive numa cidade em que a gente pode usufruir da coleta seletiva, por que não, né? Então, primeiro se conscientizar qual que é o dia da coleta seletiva do nosso bairro e deixar separadinho lá, porque muitas vezes o coletor passa procurando latinha, procurando recicláveis, então é uma forma que a gente pode contribuir também. Ótimo. E nas empresas, a mesma coisa. Você, né, trabalha numa empresa, vocês têm uma rotina corporativa. Primeiro é conscientização dos funcionários, né, de que não existe planeta B, então a gente tem que saber descartar corretamente, ter os residuários, né, as lixeiras, dos orgânicos, do rejeito. Se não conseguir fazer em 3 frações, né, que seria o rejeito, orgânico e recicláveis, faz em 2 pelo menos, né, que são os orgânicos e rejeitos, e os recicláveis separadamente. Então, ótimo. É uma das práticas aí que dá para aplicar aí nas empresas. Ótimo. Priscila, muito obrigada, viu, por você participar aqui no nosso Estação Mercado, tá? Volte sempre quando puder, porque esse assunto vai render por muitos anos ainda, e as profissões vão só aumentar, com certeza, né? Obrigada a você, Cher. Obrigada, viu? De verdade. Olha, se você perdeu alguma informação do programa de hoje, saiba que você pode ver e rever esses programas lá no nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Por hoje, agradeço a Aninha por participar aqui com a gente e a sua participação e companhia também por aqui, viu? Te vejo no próximo. Tchau!